Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, a quem saúdo na pessoa do senhor Sebastião e do nosso ex-vereador e eterno vereador, como foi dito, o doutor Joaquim Ribeiro. Eu vejo de forma bem simples essa grande oportunidade, e aí eu chamo em especial a atenção dos novos vereadores desta casa, que não participaram da votação do projeto. Para esclarecer, 15 minutos com a parte. Não vou usar tudo, não. Chamar a atenção dos novos vereadores, porque os anteriores que aqui estão participaram e votaram pelo projeto do Código Sanitário apresentado pelo Dr. Joaquim. Desses que votaram e aprovaram, a gente espera que mantenha a mesma posição, porque não pode ter havido mudança tão drástica assim, Dr. Joaquim, num curto espaço de tempo. Essa é a oportunidade que nós temos, vereadores, de mostrar que esta casa não é apenas uma casa que trabalha e que vive em função dos projetos enviados pelo Poder Executivo. Nós temos a nossa autonomia e temos que desempenhar e mostrar à sociedade que nós podemos sim legislar sobre muitos e variados assuntos. São vários os assuntos que a gente não pode legislar, mas este não é o caso. Como bem mostrou aqui, existem várias cidades que editaram por iniciativa do Poder Legislativo o seu Código Sanitário Municipal e relembrando também o Código de Proteção aos Animais, que entrará provavelmente na pauta na próxima semana. Eu estudei com cuidado o veto apresentado pelo prefeito e ele se divide basicamente em três partes. Primeiro se evoca a inconstitucionalidade formal orgânica, em que diz que não é atribuição do município. Mas o artigo 23 da Constituição Federal joga por terra esse princípio, porque está lá, em letras claras, é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública, Vergara. Então nós temos sim, o município tem esta competência sim. No veto também argumenta o procurador que não foi seguida o processo legislativo próprio. Isso não é verdade. O projeto seguiu todos os trâmites dentro dessa casa e mais que isso, está publicado aqui junto com o projeto o edital que chamou a audiência pública, abriu para a sociedade a discussão. Nesse momento, se houvesse irregularidades, poderia ter sido apontado. Então foi feito além do que era obrigatório. Fala também o veto de inconstitucionalidade material, falando que não poderia ter sido aprovado essa lei, porque ela vai contra princípios constitucionais, que não é verdade. Separei aqui, doutor Radaeli, um parecer, não é nem parecer, é uma doutrina do presidente do seu partido, Michel Temer, vice-presidente da República, renomado jurista, no livro Elementos de Direito Constitucional. Controle a constitucionalidade do ato significa impedir a subsistência da eficácia da norma contrária à Constituição. Esta norma não é contrária à Constituição. E quando o veto fala de vício formal subjetivo, aliás, que é uma incongruência, porque primeiro falou que não é atribuição do município e depois fala que é competência do prefeito. Tanto o primeiro argumento está errado, quanto o segundo. É competência concorrente, essa é uma competência concorrente. Tanto pode o prefeito, quanto o vereador, ou qualquer pessoa da sociedade também poderia, através de projeto popular, apresentar um projeto de código sanitário. Então, é concorrente, não é exclusivo do prefeito. E quando fala aqui em subjetivo, é engraçado os argumentos, né? Falando assim, fere a competência exclusiva do prefeito para iniciativa de leis que dispõe sobre matéria que interfira de forma negativa e impactante na organização administrativa
do município. Isso está no veto. Nós não estamos tratando aqui de organização administrativa do município. Estamos falando de código sanitário, questões referentes à saúde pública e procedimento sanitário. Na sequência diz ainda, é o prefeito que tem aptidão, segundo a regra constitucional de administrar o município. Assunto totalmente diverso daquilo que a gente está tratando aqui. Então, senhores vereadores, a minha posição, representando aqui o Partido dos Trabalhadores, que eu não era vereador na legislatura passada, mas os vereadores do meu partido também votaram pela aprovação do projeto e eu voto aqui pela derrubada do veto. Só para complementar, que eu ainda tenho um pouquinho de tempo. Permite a parte? Pois não, pastor? Só para lembrar, vereador, esse projeto foi aprovado quando ele deu entrada nessa casa com votação unânime. Exatamente. De todos os vereadores dessa casa. Só para lembrar, eu me esqueci desse detalhe no momento em que eu usava a tribuna. O que eu vejo de não é nem ilegalidade, de erros no projeto, na questão inconstitucional, companheiros, amigos vereadores, não existe nada que o desabone. Existem sim, como bem admitiu também o doutor Joaquim aqui, nessa tribuna, alguns erros, Edivaldo, de digitação. Cita, por exemplo, que tal artigo não possui nexo com outro, que ali existem incongruência. E cita como erro insanável um erro de digitação. Por exemplo, vamos lá, exemplificando o que eu estou falando. O artigo 88, inciso 3º, cita a incongruência entre o algarismo e a escrita que ali aparece por extenso. De forma extensa, aparece 50 a 300 unidades fiscais do município. E na parte extensa, 100 a 500 unidades fiscais do município. É um erro. Não tem como negar, foi um erro, passou batido. Mas basta ler o artigo 91, que com certeza o procurador também o leu, que fica claro que o legislador quis dizer de 50 a 300, não quis dizer de 100 a 500. Faz tempo que eu fiz direito, mas a gente tinha uma matéria hermenêutica, né, doutor? Que a gente, quando vai interpretar uma lei, a gente busca entender o espírito do legislador. E o espírito aqui está claríssimo no artigo 91, né? Então, é mero erro de digitação. Há a tentativa ainda de desqualificar o código, pois houve uma citação no artigo 103, falando que no artigo 103 existem o parágrafo 1º e 2º. E não existe no artigo 103 realmente o parágrafo 1º e 2º. Mas a gente vê claramente que o legislador aqui, e tem vários legisladores aqui que participaram da elaboração da norma, que queria se referir ao inciso 1º e 2º, e não ao parágrafo 1º e 2º. Existem mais 2 ou 3 erros que eu não vou me ater, mas eu conclamo os vereadores dessa casa a derrubar o veto do prefeito. Em relação a esses erros de digitação, nós apresentaremos de forma conjunta uma emenda, né, vereador Cordeiro, corrigindo, sanando isso. Não são erros insanáveis. O que a gente não pode é jogar por terra um trabalho de vários meses, de 6 meses, de audiências públicas, de envolvimento de tantas pessoas. A gente não pode jogar no lixo. Ademais, o ex-prefeito que vetou, não foi o Alexandre quem fez esse veto, foi o ex-prefeito. Ele teve 8 anos para encaminhar a esta casa um projeto de código sanitário e não o fez. E não é justo que quando os vereadores o fazem, e fazem de forma bem feita, nós da atual legislatura joguemos isso por terra, joguemos isso na lata de lixo. Vamos derrubar o veto do prefeito, senhores vereadores. Muito obrigado.